Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Henrique, que história é essa? Que o Flamengo fez sondagens pela contratação de um novo lateral esquerdo. Vou falar sobre isso e por que o Flamengo pode ir ao mercado em busca de uma nova contratação para a posição da lateral esquerda. Situação envolvendo o Wesley. Será que realmente o Flamengo pode vender o Wesley para o Barcelona da Espanha? Vou falar também sobre isso. Vamos falar sobre esse jogo. Ontem, rapaz, o Marcos Braz, lá em Cuiabá, na chegada da delegação do Flamengo, o Marcos Braz atendeu alguns torcedores em frente ao hotel onde a delegação do Flamengo está hospedada. E daí então o Marcos Braz foi perguntado ali, né, questionado sobre a situação de Gabigol, e ele basicamente mandou um basta para o torcedor. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Falar sobre Gabigol, Rafinha deu uma declaração aí e falou que ficou muito triste, né, com toda a situação, está muito triste com toda a situação. Flamengo e Cuiabá daqui a pouco, acontece às 19 horas, jogo importantíssimo, 34ª rodada do Brasileirão. Vou trazer as prováveis escalações, tanto de Cuiabá como de Flamengo. Bruno Henrique liberado, tem muita coisa boa agora para vocês, então não perde nada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá aí sempre acompanhando nosso trabalho e ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vamos começar falando sobre Gerson, porque ontem, né, o Gerson, eu falei sobre isso logo após o jogo da seleção brasileira, nas minhas outras redes sociais, sobre a situação do Gerson. O Gerson salvou a seleção brasileira de uma derrota. Essa é a verdade, o Gerson salvou a seleção brasileira de mais uma derrota, né? Porque, cara, e aqui eu vi ontem um comentário do jornalista André Galvão, lá do SBT Esporte, que ele falou o seguinte, olha só: mais um jogador do futebol brasileiro salvou o Dorival. Já foi o Luiz Henrique, o Igor Jesus e hoje foi o Gerson. Será que finalmente ele, Dorival, vai se tocar que não há tanta diferença assim para quem está na Europa? Ele questionando aí os convocados, principalmente jogadores que vêm de lá da Europa, só porque está no futebol europeu. Na visão de muitos, acho que estão acima, né? Alguns sim, até entendo, mas não todos que são convocados. Tem muitos jogadores melhores do que muitos que vêm de lá da Europa para a seleção brasileira, que estão aqui no futebol brasileiro. Muitos deles estão aqui no futebol brasileiro. E eu concordo com o André Galvão sobre essas palavras dele. Então o Gerson ontem, de prima, Uruguai 1, Brasil também 1, né? O Uruguai e Gerson, né? Gerson salvou aí a derrota mesmo da seleção brasileira. Essa é a realidade. A seleção está na 5ª colocação da tabela de classificação para as eliminatórias. A próxima data FIFA agora só acontece em março de 2025. Então vamos ver aí, tem que ganhar, hein? Tem que ganhar para se classificar para a Copa do Mundo de 2026, garantir a vaga aí com moral. Bom, falar sobre vaga e classificação, vamos falar sobre esse jogo de hoje. Flamengo e Cuiabá daqui a pouco às 19 horas, horário de Brasília, jogo que acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso, 34ª rodada do Brasileirão. Flamengo que precisa muito dessa vitória, o Flamengo que vai com inúmeros desfalques, mas a boa novidade é que Bruno Henrique, né? O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, Bruno Henrique está liberado para ir para o jogo contra o Cuiabá, e Felipe Luiz, claro, agradece, fica muito feliz com essa volta de Bruno Henrique poder atuar, já que Bruno Henrique ficaria suspenso dessa partida, mas o Flamengo entrou com um efeito suspensivo, foi lá e conseguiu de fato, e Bruno Henrique vai ser titular absoluto para o jogo contra o Cuiabá. Eu separei aqui as prováveis escalações, tanto de Cuiabá como do Flamengo para esse jogo. Vamos lá, primeiro aqui do Cuiabá. Cuiabá deve ir com o Walter, Alain Perriot, vou de volta, hein? Estava lesionado, recebeu autorização 100%, vai para o jogo zagueiro, Alain Perriot, né, reforçando o time do Cuiabá. Marlon, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Ramon, Fernando Sobral, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Cleison e
Pita, né? O Isidro Pita lá na frente. Pita aí, o Flamengo deveria, quem sabe aí, se Pita se encaixaria no Flamengo, gente. Mas tá aí a provável escalação do Cuiabá. Cuiabá não conta com Bernardo Franco, que está suspenso, e André Luiz, que está no departamento médico. Pendurado dos Cuiabá tem Maxi, Alain Imperiou, Felipe Augusto Ramon, Derick Lacerda, Denilson e Bruno Alves, e também o Walter, né? O Walter também está pendurado aí com o segundo cartão amarelo. Tá aí a escalação do Cuiabá, provável time do Cuiabá. Agora vamos ver como vai o Flamengo para esse jogo com os números de desfalque. Olha só, número de desfalque. Vou trazer aqui para vocês desfalque do Flamengo também, porque, cara, 13 desfalques, sem contar com os pendurados também. O Flamengo precisa ficar de olho, tá? Provável escalação do Flamengo para esse jogo: Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Alexandro, Everton Araújo e Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Quem está fora, Henrique, desse jogo contra o Cuiabá hoje? Temos aí o Davi Luiz, que apresentou um quadro febril aí, mal-estar, foi cortado desse jogo. Davi Luiz, Luiz Araújo, Dela Cruz, Carlinhos, Everton Cebolinha, Gabigol afastado, Gabigol foi afastado, Pedro, Matias Vinha estão fora, e também temos os convocados, Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz, que não vão ficar à disposição ainda para esse jogo. Pendurados do Flamengo: Alan, Carlinhos está fora, Davi Luiz também pendurado está fora, Eric Pulgar está no banco de reservas, Everton Araújo, Fabrício Bruno, Gabriel também está fora, Gerson fora e Léo Ortiz fora, né? Então, os pendurados que vão estar em campo: o Alan, Eric Pulgar está no banco de reserva, e Everton Araújo e Fabrício Bruno. Apenas é isso daí. Arbitragem: Edna Alves Batista, de São Paulo, todo de São Paulo, né, gente? Sempre é assim, né? A CBF parece que ela escolhe todo mundo de São Paulo. Olha só: Edna Alves Batista, da FIFA de São Paulo. Assistente número 1, Marcelo Carvalho Vangazzi, de São Paulo. Assistente número 2, Fabrini Bevilacqua Costa, também de São Paulo. E o VAR fica com Adriano de Assis Miranda, também de São Paulo, né? Rapaz, eita CBF, hein? Bom, tá aí Flamengo Cuiabá, 19 horas, lá na Arena Pantanal, em casa do Cuiabá. Então vamos em busca dessa vitória, que é muito importante, esses 3 pontos para o Flamengo se manter ali entre os 4 primeiros na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canal, pelos canais Premier, canal que faz parte aí do Grupo Globo, mas você precisa ter uma assinatura para poder acompanhar essa partida, viu? Bom, falar agora sobre as palavras de Rafinha, né, que ele entrevista ao podcast do Denilson. Ele foi questionado ali, perguntado sobre a situação do Gabigol, e ele falou o seguinte: olha só, fiquei triste com o que aconteceu, de como ele reagiu depois do jogo. Tenho um carinho enorme, mas não pode sair pela porta do fundo. O que ele fez pelo Flamengo, e sair assim, é chato para o clube e mais para ele, disse Rafinha aí em relação a Gabigol, né? Rafinha, cara, jogou com Gabigol sensacional. Hoje está no São Paulo, ex-jogador do Flamengo. Rafinha de lateral direito do Flamengo, né? Mas o que você achou sobre as palavras de Rafinha? É triste, né, cara? Saindo aí pelas portas do fundo, mas enfim. Acho que não vai acontecer isso, tá? Mesmo que Gabigol não jogue mais, deve sair tranquilamente aí. Boa sorte para ele, boa sorte para o nosso Megão queridão. E vamos que vamos aí com tudo. Por se falar em Gabigol, o Marcos Braz ontem, na chegada da delegação do Flamengo, do elenco do Flamengo em Cuiabá, em frente ao hotel onde o Flamengo está hospedado, o Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol. E o Marcos Braz basicamente fez assim, ó: não quero falar de Gabriel Barbosa, né? Pela resposta do Marcos Braz, ele falou o seguinte: olha só, tem mais 27 jogadores do Flamengo aí. Ou seja, ele quis dizer, vocês vêm falar justamente do Gabigol, tem mais 27 jogadores do Flamengo aí. Então eles não querem falar do Gabigol. Gabigol para eles é assunto encerrado. Então acabou o vínculo, vai embora, aonde for, o Cruzeiro quase acertado aí 100%. Boa sorte pro Gabriel Barbosa aí, sim, com certeza. Falar agora sobre a situação de Wesley. Mano, você venderia o Wesley por 134 milhões de reais? A multa rescisória de Wesley hoje é de 200 milhões de euros, que daria em torno de mais de 1 bilhão de reais. Claro que o Flamengo não vai vender por essas cifras, mas 134 milhões de reais, você venderia o Wesley?
Ontem o Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Barcelona prepara uma oferta de 22 milhões de euros, o que daria hoje na cotação atual, convertendo em valores de reais, 134 milhões de reais pelo Wesley. Essa proposta está sendo preparada para janeiro, agora na próxima janela de transferência. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou falar agora daqui a pouco sobre o lateral esquerdo que o Flamengo está monitorando, já fez sondagem, mas acredito eu que depois de dezembro, do dia 9 de dezembro é que pode acontecer alguma coisa, tá? Antes do dia 9 não deve acontecer nada, até porque esses rumores, situação que está acontecendo, ainda negociações, é tudo com a atual gestão. E no dia 9 tem eleição presidencial no Flamengo. Então eles não vão resolver nada antes desse dia, tá? Acredito só depois do dia 9 começa para valer aí. Realmente quem deve sair, quem deve chegar, deve ser resolvido. Mas você venderia o Wesley por 134 milhões de reais? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. E falando agora sobre lateral esquerdo que está na mira do Flamengo, a informação foi trazida por Valentim Furlan, que ele trouxe aqui com exclusividade o seguinte: o Flamengo realizou sondagens para tentar a contratação do lateral Rogério, do Wolfsburg da Alemanha, para o início da temporada de 2025. O rubro-negro terá a concorrência de São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Galatasaray, clubes que estão de olho no jogador do clube alemão. Rogério é lateral esquerdo. Rogério hoje está com 26 anos, né? Nunca figurou na seleção principal, atua na seleção sub-23, marcou apenas um gol, hoje com 26 anos. Lateral esquerdo, Rogério. E aí, o Flamengo está pretendendo para 2025, sondando o lateral esquerdo. A gente sabe que o Flamengo pode negociar o Ayrton Lucas, tá, gente? O Flamengo pode negociar o Ayrton Lucas. Tem a questão do Matias Vinha, que a gente não sabe como o Matias Vinha também vai voltar depois da lesão, depois da cirurgia. Torcemos para que ele possa voltar bem, sim, com certeza, melhor do que estava. Mas o Flamengo começa a monitorar. É aquela coisa que eu falei. Vai ser sondagens, vai ter procuras, vai ter especulações, mas nesse momento não tem nada certo, nada concretizado. Só depois do dia 9. Mas enfim, o que vocês acham? O Flamengo deveria contratar um novo lateral esquerdo? O nome de Rogério seria um nome ideal? Lembrando que a informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Valentim Furlan e também agora trazida pelo Coluna do Flamengo. Mas vamos aguardar aí, é claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão. Pra gente encerrar, deixa eu falar aqui sobre Danilo, lateral direito da Juventus da Itália e seleção brasileira, né, que inclusive jogou ontem como titular. O Danilo, ele diversas vezes foi especulado no Flamengo. E o lateral da Juventus, Danilo, ele tem conversas para ser jogador do Vasco. Informação foi trazida pelo Coluna do Flamengo, é que Danilo tem conversas para ser jogador do Vasco. Porém, em entrevistas passadas, a preferência do atleta é de atuar no Flamengo o Santos, lateral direito. Se o Flamengo vende o Wesley, vamos dar aí um exemplo, o Danilo seria um bom nome para o Flamengo, 34 anos. Eu acho que, na minha opinião, tá? É um baita jogador ainda, mas eu sendo o Flamengo procuraria um outro lateral direito aí, realmente aí, mais jovem, na casa dos 25, 26 anos aí, para poder aí ter uma sequência bacana no Flamengo de 2, 3, 4 anos aí, quem sabe. Mas o Danilo com 34 anos ainda joga muito, mas é um investimento que eu posso dizer assim, arriscado. Os caras jogam igual um trator. A gente vê o Varela, mano, no Flamengo. Varela na seleção uruguaia joga igual um trator. Igual um trator, foi bastante elogiado ontem por todo o grupo. Chega no Flamengo, joga 10 minutinhos, já senta e vai pro departamento. Cara, é inacreditável, inacreditável. Ainda sobre a situação de Danilo, é que o lateral gostaria de jogar como zagueiro em sua próxima fase da carreira. No Flamengo, o atleta pode enfrentar dificuldade devido à alta concorrência no setor. Realmente, né? Zagueiro, ele joga como zagueiro, joga como lateral. Mas enfim, seria um bom nome para o Flamengo? Danilo? O que vocês acham, nação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. De agora foi isso. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.